Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, um espaço que leva até si os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. Uma resposta responsável, credível e solidária foi o que o Papa pediu aos membros da comunidade internacional reunidos na África do Sul para participar na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Palavras preferidas antes da recitação do Ângelus no domingo, que marcava também o início do tempo do Advento. O Papa falava no início do ano litúrgico que começa com o primeiro domingo do Advento, um tema de preparação para o nascimento de Cristo que deve ser marcado por uma atitude de conversão e vigilância que narra a parábola dos servos, que devem estar vigilantes, pois não sabem quando chega o patrão. Diz Bento XVI que este é o tempo favorável para o homem regressar a Deus, tantas vezes esquecido na modernidade conturbada que habitamos. O tempo do Advento vem todos os anos recordar-nos isto, para que a nossa vida reencontre a sua justa orientação para o rosto de Cristo. O rosto não de um patrão, mas sim de um pai e de um amigo. O Papa lembrou ainda que Deus parece ausente de tantos campos de atividade humana, com o homem a considerar-se um patrão do mundo. São conhecidas as consequências desta atitude. Elas ocupam a Convenção da ONU sobre as alterações climáticas, que decorrem na África do Sul e que o Papa não esqueceu nesta sua intervenção. Desejo que todos os membros da comunidade internacional concordem numa resposta responsável, credível e solidária para este fenómeno complexo e preocupante, tendo em conta as exigências das populações mais pobres e das gerações futuras. Esta convenção decorre até o dia 9 de dezembro e visa o cumprimento do Protocolo de Quioto para que a emissão de gases com efeito de estufa seja reduzida. Espera-se que os países cheguem a acordo quanto à forma de manter a redução de emissões, mas também que estabeleçam programas que combatam as situações já sentidas, como a seca ou as cheias. A Liga Operária Católica, o movimento de trabalhadores cristãos, manifesta-se contra o corte dos feriados e o aumento de meia hora no trabalho diário do setor privado que o governo quer impor a partir de 2012. No encontro em que assinalou 75 anos de existência, esta Organização dos Trabalhadores Cristãos denuncia a crescente mercantilização do trabalho com o prejuízo da família, da cultura e da espiritualidade. Foram muitos os homens e as mulheres do mundo operário que assumiram uma vida de testemunho e de compromisso no âmbito social, sindical, político e eclesial, na fidelidade à sua missão cristã. 75 anos depois, os militantes da LOC-MPC afirmam querer levar por diante este legado rico e histórico de evangelização e a ser portadores da chama, do sonho e da utopia para recriar a humanização do trabalho. Este fazer memória destas experiências de vida e de compromisso cristão fizeram-nos também repensar que na nossa atualidade. Portanto, nós não vivemos apenas para os momentos bons, para os momentos de vida natural e em que tudo corre bem. Nós vivemos principalmente para os momentos de crise, para os momentos de sofrimento, porque aí poderemos anunciar que é possível mudar. Dizem os militantes que hoje os tempos são sombrios, onde o que conta é ser apenas produtivo, obrigando a mais horas de trabalho e a diminuir feriados e dias santos, tirando tempo para a família, para a cultura e para a espiritualidade. Acrescentar meia hora de trabalho, ou retirar feriados ou pontes, significa também menos tempo para a família. Menos tempo para se poder ir visitar os idosos no interior, que é o que fazem muitas famílias portuguesas. Estou a dar exemplos, não é? Menos tempo para estar com os filhos. Portanto, por um lado, nós falamos na necessidade de criar esses espaços para que a sociedade seja mais saudável, mas, por outro lado, do ponto de vista, enfim, político e decisório, retira-se efetivamente esse espaço e retira-se a toda a linha.
Porque, por exemplo, os salários precários, nós na LOC refletimos muito sobre isso. Leva ao quê? Leva a um segundo emprego. Leva a que crianças hoje estejam sozinhas em casa, com os irmãos mais velhos ou não é? Ou sozinhas, efetivamente, até altas horas da noite. É importante, já que os nossos decisores políticos não falam destas questões, só falam dos números, como disse, que a Igreja mantenha a sua presença. 75 anos depois, estes militantes afirmam a sua determinação em continuar a participar nas estruturas organizativas, sindicatos, associações sociais, culturais, escolares, autárquicas e eclesiais, em tudo por onde passe a vida dos trabalhadores e das suas famílias. Unir esforços e trabalhar em conjunto com as estruturas do governo e com as instituições da Igreja já existentes para uma melhor resposta à crise económica. Esta é a proposta dos institutos religiosos portugueses perante o desafio que a atualidade coloca à sociedade. Mais do que inventar respostas paralelas, há que reforçar o trabalho em rede e colaborar com as estruturas já existentes. Estes são os caminhos apontados pela Presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Este desafio de trabalharmos em comum é um desafio grande, a intercongregacionalidade, de colaborarmos nas estruturas do governo que já estão instituídas e que são a resposta social às pessoas e, portanto, reforçarmos também naquilo que dependa de nós. Quer dizer, em vez de estarmos nós a inventar respostas paralelas, então encaminharmos as pessoas para o que já existe e sermos aí a voz profética, também forçar a que as estruturas do Estado deem a resposta para aquilo que foram criadas. Portanto, essa pode ser e acreditamos que seja uma forma também de não só encaminhar as pessoas para os locais onde devem, como tornar-nos também visíveis, dizendo já existe, não precisamos nós estar aqui com alternativas que depois se calhar não resultam em bem porque não temos recursos, não temos pessoas e, portanto, havendo estruturas que o façam, encaminhar para aí. Aos institutos religiosos, perante a atual crise económica, a Presidente da CIRP apela a que continuem a ser um sinal de esperança e de presença. Ao nível dos institutos, é mantermos esta dimensão de esperança, como eu dizia, arregaçarmos as mãos e, quer dizer, não ficarmos presos porque a crise existe, agora não temos mais nada para fazer, não é? Pronto. Esse sentido da essência da nossa vida. Depois este desafio a trabalharmos em comum, a juntarmos os nossos esforços, os nossos recursos. Como víamos ontem também na parte da tarde, muita coisa se faz em termos de fazer nas instituições que temos, quer nas IPSS, nos colégios, na saúde, como sabem. E, portanto, sentirmos a trabalhar em rede, que já acontece em muitos sítios, mas se calhar a nível nacional precisamos de um reforço dessa dimensão e até de alguma missão que as várias congregações levem por diante, em vez de termos só uma ou não podermos fazer porque as forças não chegam. No encerramento da 13ª Assembleia Geral da CIRP, realizada em Fátima, os participantes refletiram sobre a crise económica atual e os seus desafios. A próxima Assembleia está agendada para maio. Assumir o voluntariado como estilo de vida, criar projetos mais concretos que ajudem a amadurecer a vocação salesiana foram os tópicos que marcaram o 2º Fórum Nacional do Movimento Juvenil Salesiano que decorreu no passado fim de semana em Fátima. Imbuídos pelo espírito dos seus fundadores, a Congregação dos Salesianos pretende criar ações mais concretas e continuadas na área do voluntariado. Temos consciência de que o voluntariado para muitos jovens pode ser uma primeira abordagem a este compromisso cristão e até às vezes um aprofundamento na fé. Não é? Então, não só trabalhar com aqueles que já estão, mas trabalhar e propor a dimensão do voluntariado para chegar a outros jovens que se calhar não estão tão sensíveis ao tema da fé, mas por esta entrega podem despertar e desabrochar também para uma relação mais intensa com Deus. A troca de experiências e de projetos futuros ajudavam a fazer do voluntariado um caminho para amadurecer a vocação salesiana.
Se nós formos fiéis aos princípios de Dom Bosco e de Madre Mazarela neste caso, estaremos forçosamente a deixar transparecer para as nossas vidas esta dimensão solidária, porque eles foram solidários. E podemos fazer isto de duas maneiras diferentes. Será potenciando sempre a questão do exemplo, ou seja, nós mais velhos ser um exemplo para os mais novos. Isso é uma questão fulcral. E perceber que essa dimensão do voluntariado é feita em comunidade. Este tipo de fóruns e este carisma salesiano que nós temos de transmitir uns aos outros é muito importante que exista para que sejam transmitidas experiências. Não só para Cabo Verde, mas outras experiências como estão a ser divulgadas e faladas ali no fórum. 2 dias dedicados ao tema e ao debate do voluntariado durante o 2º Fórum Nacional do Movimento Juvenil Salesiano, que decorreu em Fátima. Sem os voluntários, a comunidade Vida e Paz perderia a sua força. Foi esta a ideia base da 2ª jornada organizada por esta instituição particular de solidariedade social. Os cerca de 2.000 voluntários fazem parte da identidade e da gênese desta comunidade que há 23 anos ajuda a criar um rumo na vida dos sem-abrigo. A comunidade Vida e Paz, nascida em 1989 e tutelada pelo Patriarcado de Lisboa, é uma organização que apoia as pessoas sem abrigo, procurando reinseri-los na sociedade e de forma ativa. Esta missão só é possível com a ajuda dos voluntários. Está na sua gênese e está na sua identidade. Não é pensável a comunidade, nem poderia subsistir a comunidade Vida e Paz sem os voluntários, como eu disse há bocadinho, em todos os centros que temos sempre voluntários a colaborar, temos voluntários na equipa das sandes todos os dias, preparam as cerca de 1000 sandes que depois integram os lanches que são distribuídos à noite, como modo de aproximação dos sem-abrigo, porque o fundamental é motivá-los a mudar de vida. O objetivo essencial da comunidade Vida e Paz é tirá-los da rua. A comunidade Vida e Paz assenta no voluntariado. A nossa direção é toda voluntária, portanto é um grande corpo de voluntariado. São pessoas que nos trazem a motivação diária. Muitas vezes quando nós temos um obstáculo e achamos que não conseguimos, muitas vezes são eles. Não, a gente consegue, a gente vai para a frente. Portanto, acabam por ser eles muito o motor, portanto, esta nossa atividade, e acho que tem um papel muito importante diariamente no nosso trabalho. Os cerca de 2.000 voluntários que estão envolvidos nesta comunidade têm agora um portal onde podem interagir, participar em fóruns e aprender mais sobre a instituição onde estão inseridos. Queremos que seja ali um espaço interativo em que todos vamos acompanhando o que se está a passar em toda a comunidade Vida e Paz, por um lado, e especialmente na relação direta com as pessoas sem abrigo na rua. Desde logo também, por exemplo, uma componente formativa. Uma plataforma de e-learning onde as pessoas podem fazer testes e evoluir no conhecimento da própria comunidade. É frequente às vezes o voluntariado estar muito concentrado na sua tarefa e não se dar conta que há toda uma série de acontecimentos que estão a dar na comunidade, de eventos, de mudanças, de pessoas que estão a sair dos processos de recuperação e a serem integrados na sociedade, e a pessoa ainda está muito concentrada na sua tarefa e não se está a dar conta disso. A ideia é promover dentro dessa plataforma de e-learning o seu conhecimento, tentar perceber com testes criados para o efeito, para se dar conta a que nível está do conhecimento da organização em que está inserido. No decorrer das 2ª jornadas da comunidade Vida e Paz, o presidente da instituição relembrou as dificuldades financeiras das comunidades terapêuticas. Todos conhecemos a realidade em que o país se encontra. E, enfim, as entidades governamentais vão cortando aqui, vão cortando acolá, vão cortando acolá. Pode pôr em causa o trabalho da comunidade Vida e Paz? Pode, relativamente às comunidades terapêuticas. Não só a nossa, mas todas as que estão, têm convenção com o Estado. Está aqui uma altura de uma certa, não sei se é indefinição, ou então de transição. Nós estávamos tanto ligados ao IDT, havia os termos de responsabilidade e tal, e de modo que recebemos algumas comparticipações para ajudar as comunidades terapêuticas. No decorrer do ano do voluntariado, estas 2ª jornadas foram realizadas no auditório do Alto dos Moinhos, em Lisboa, e foram dedicadas ao tema voluntariado, 23 anos a criar rumo na vida das pessoas sem abrigo. Encontrou na escrita uma forma de não envelhecer. Aos 93 anos, Manuel Ferreira da Silva acaba de publicar
mais uma obra dedicada às misericórdias, instituições a que está ligado há longos anos. Esteve na gênese da fundação do Jornal das Misericórdias, já lá vão 27 anos, e desde então aqui tem permanecido. Aos 93 anos, Manuel Ferreira da Silva deixou a colaboração a tempo inteiro na União das Misericórdias Portuguesas, mas ganhou tempo para se dedicar à investigação e à escrita. Depois do jornal, enfim, não me deixaram ir embora, nem tiveram piedade dos meus 93 anos, e acabaram, olha, por aqui já uma lápide funerária, criar o centro documental com o meu nome. Sempre com a capacidade de sorrir de si mesmo, Manuel Ferreira da Silva é autor de uma vasta obra sobre as misericórdias. Mas é desta que fala com maior orgulho. Foi publicada a quando da celebração dos 500 anos das Misericórdias Portuguesas e mereceu um louvor do Papa João Paulo II. A mais recente obra, chamada Misericórdias Portuguesas, Padrões de Fé, de História e de Cidadania, foi apresentada recentemente na sede da União das Misericórdias Portuguesas. Instituições onde Ferreira da Silva encontra uma cidadania a 3 dimensões. A misericórdia, o município e a matriz. São 3 instituições seculares e que, situadas no coração das terras antigas, constitui a triangulação daquelas forças que definem o que nós podemos chamar uma cidadania a 3 dimensões. A cidadania das câmaras, dos municípios, a cidadania da Igreja, porque é feita de cidadãos, e a cidadania das misericórdias, enfim, que todas devem convergir para o mesmo centro, que é o povo. Estão todas ao serviço da mesma comunidade. Ferreira da Silva defende que um papelinho hoje é um documento amanhã. Aos 93 anos, o tempo livre de que dispõe é dedicado à organização de muitos documentos que foi acumulando ao longo dos anos. E ao acabar de apresentar o seu último livro, colocava sobre a mesa o material já organizado para escrever mais 3. Como disse muito bem, é um arquivo histórico, tem a idade que tem, 92 anos, e continua ativo, sempre a produzir. Todos os dias, eu diria que todos os dias que vem cá a União, e vem umas 3 ou 4 vezes por semana, me deixa um papelinho em cima da secretária com qualquer coisa de novo que ele se lembrou ou que ele recuperou. Quando lhe perguntamos onde vai buscar a energia para tanto dinamismo literário, responde com o lema que a longevidade ajudou a construir. Ter-me dedicado a escrever foi a melhor forma que encontrei para não me deixar envelhecer. Invejável o dinamismo e a lucidez destes 93 anos. Trabalhar mais em conjunto para que a Igreja em Portugal viva num estado permanente de comunicação. Um desejo expresso durante a reunião da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, que neste novo mandato espera, na continuidade do trabalho já realizado, criar sinergias. O novo responsável da Igreja Católica pela Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais quer apostar nas parcerias entre os média católicos como forma de servir melhor a comunicação. Podemos aproveitar melhor todas as capacidades instaladas a todos os níveis, penso que sim, em todos os suportes de comunicação. Basta um exemplo, a dispersão, por exemplo, a dispersão de sites que há ligados a instituições da Igreja Católica, que muitas vezes ninguém os encontra pura e simplesmente porque não há links, porque não há comunicação. Portanto, e não estamos a falar de custos, estamos a falar simplesmente da consciência de que há muitas coisas feitas, mas que muitas vezes estão dispersas porque ninguém se lembrou de as juntar e de as potenciar. A primeira reunião da Comissão Episcopal serviu para um melhor conhecimento entre todos os membros e lançar alguns projetos futuros que só terão execução caso haja capacidade financeira. Para a comunicação social, o objetivo é criar sinergias, enquanto para os bens culturais está previsto uma maior ajuda para as dioceses. No capítulo dos bens culturais,
onde que há uma total continuidade com o secretariado anterior, uma preocupação por ajudar as dioceses a avançar em capítulos como inventariação, conservação e restauro, acompanhamento dessas situações, sensibilização, programas de formação para diferentes agentes que intervêm neste tipo de atividades. O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja, que passou a ser dirigido pelo cônego João Aguiar, chamou a atenção para a necessidade de trabalhar mais em conjunto, para que a comunicação não esteja tão dispersa. Temos de aprender a trabalhar juntos e, sobretudo, temos que, todos juntos também, contribuir para que a Igreja Portuguesa viva num estado permanente de comunicação. E aí sim, aí vou dizer que é uma conversão que importa propor. Deve ser então uma comunicação mais interventiva. Mais interventiva, até porque é no campo editorial que os grandes desafios se tratam e que é a nossa identidade. Os acontecimentos são os acontecimentos, mas a leitura dos acontecimentos, a interpretação dos acontecimentos, o comentário sobre as situações, a iluminação das situações, se não a fizermos com os olhos que temos, ninguém a vai fazer como nós a devemos fazer. O âmbito da Pastoral da Cultura, que será acompanhado mais de perto por Dom João Lavrador, vai ser discutido no mês de dezembro, em reunião com o diretor do respectivo Secretariado Nacional, o padre José Tolentino Mendonça. E ficamos hoje por aqui. Lembro que nos pode ver também através da internet em agência.eclésia.pt. Mais logo, quando faltarem 15 minutos para as 11 da noite, Eclésia passa também pela rádio, é na Antena 1. Obrigado então pela atenção que nos dispensou. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.